Continuando as minhas experiências com o mundo espiritual e com Santa Rita de Cássia, a santa dos casos impossíveis. Então, quando eu era jovenzinho, foi a minha primeira experiência com Santa Rita, foi assim. Eu estudava no Colégio São Joaquim e as recuperações, se um mês você tirava nota que ficasse de recuperação, você tinha que fazer recuperação. E no mês seguinte eu estudasse aquela matéria, mesmo assim, eu acabava recuperando uma e ficando de outra. E nesse ano, os pais eram muito rígidos pelo nosso bem, porque a nossa obrigação única era estudar. E os pais pagavam caro para a gente estudar. Imagina meu pai com 8 filhos, todos estudando no Colégio São Joaquim. Então, um dia, no final do ano, um professor qualquer falou para mim, é melhor você voltar a repetir a tal série que eu estava, porque você está com 7 recuperações e provavelmente você não vai passar mesmo. Eu fiquei tão incomodado com aquilo e ao mesmo tempo com medo, porque medo de apanhar, medo de ficar de castigo, medo de não poder ir para BH nas minhas férias como eu fazia todo ano, porque eu adorava ficar com as minhas tias, meus primos. Então, eu naquela aflição de ir na missa no São Benedito, implorar para Deus me ajudar, um dia encontrei uma moça na saída da igreja e ela me deu uma oração, e nessa oração estava escrito: oração de Santa Rita de Cássia para casos impossíveis. E eu peguei aquela oração e quando chegou em casa, a oração explicava que a gente tinha a oração, mas que a gente acendesse uma vela e que todo dia depois que terminasse a oração, a gente apagasse, só no 9º dia a gente deixasse queimar até o fim. E lá depois da oração a gente tinha que rezar 22 Ave-Marias. E eu explicava na oração o porquê. Era por 3 motivos que a gente rezava essas Ave Maria. Pelos 15 anos que ela já freira, as freiras não achavam ela digna, porque ela já tinha sido casada, de comungar ou de assistir missa como elas na frente, então punha ela atrás do altar. E ela também não comungava. Aí um dia eles viram a hóstia, depois que todo mundo comungava, a hóstia saía andando do altar, virava atrás do altar e ia direto na boca de Santa Rita. Olha que grau de santidade. E um dia, claro que Deus fez uma freira perceber aquilo e foi seguir e viu que ela era santa. E os outros 2 motivos eu não lembro agora, mas vou procurar saber. Eu sei que tinha 3 pelos anos não sei do que, 15 foi pelos anos que ela comungava espiritualmente, mas recebia Jesus através da hóstia viva. E tinha outro motivo, eu não me lembro, porque isso faz muito tempo que eu li. E eu rezava todo dia, e acho que eu apelava para ela: olha, a senhora é uma santa dos impossíveis mesmo, me ajuda a passar, se não quer, me dá um sinal. Eu estava tão aflito, com tanto medo, que eu pedi para ela um sinal, para me acalmar o meu coração. E eu rezei aqueles dias todos da novena, e um dia qualquer, durante a noite, eu tive um sonho. Esse sonho nunca mais saiu da minha mente. Eu devia ter 16 anos, 15 anos, sei lá. Eu sonhei que eu estava caminhando, tipo num caminho de uma fazenda, que era um lugar
que só tinha verde do lado, e aquela fila de criança. E eu olhava para aquelas crianças e eu reconhecia os meus colegas de classe. Quando chegou numa altura do caminho, tinha uma pedra. E essa pedra, ela tinha passagem por baixo e por cima. E eu vi meus colegas, a maioria passando por cima, e por baixo 4 crianças, e entre elas eu, passando por baixo. De repente, no meio daquele caminho por baixo, me aparece uma meia mão, um meio braço com mão, iluminado, não via-se pessoa, só via aquela mão que atravessou aquela pedra, como uma coisa mágica, me puxou para cima e eu continuei caminhando com os meus colegas que estavam em cima. E quando eu via naquele sonho, os 3 continuaram passando por baixo. E aquilo me impressionou, eu acordei assim com uma paz, mas sem entender muito bem. E falei, nossa, o que será isso? Mas se eu passei para cima, que eu vou passar de ano, né? Gente, não sei explicar. Eu, naqueles dias de recuperação, recuperei tudo. Passei muito bem, não precisei nem ir pelo conselho. E o próprio professor que tinha falado que eu ia tomar pau, falou para mim, nossa, como você se aplicou, você mereceu ter passado. Cara, era uma coisa impossível que Santa Rita pediu para Jesus e certamente para aumentar minha fé tornou aquilo possível. Então, esse foi o meu primeira experiência milagrosa com Santa Rita. E amanhã eu conto mais. Eu li o livro sobre a vida dela, é maravilhoso, então eu sei contar várias coisas da vida dela. Cada dia eu vou contar um pouquinho, porque é muito interessante. Se você tem um pedido, ore para Santa Rita e peça a ela a graça que você deseja. E certamente, se for da vontade de Deus, ela vai trazer do coração de Jesus para vocês. Um beijo, Santa Rita nos abençoe. Viva Santa Rita! Viva!